Nós chegamos, então, ao último encontro da série sobre autocontrole. E para mim foi um mês muito legal. Eu recebi alguns feedbacks de pessoas que comentaram como esses encontros estão ajudando na sua vida. Algumas pessoas que comentaram comigo que se identificaram muito com as mensagens, que até o nome delas podia estar praticamente nas mensagens, e comentaram como isso ajudou elas. E eu agradeço muito esses feedbacks. Para mim é muito bom saber disso. Isso realmente é muito motivador para nós. E eu vou dizer para vocês que de uma forma muito honesta, as mensagens desse mês também me ajudaram muito e foram um grande instrumento de Deus também trabalhar na minha vida. Eu tenho certeza que pode nos ajudar bastante. Bom, nesse mês nós vimos que o autocontrole é uma das características mais importantes da vida, indispensável para que a gente tenha uma boa saúde física, para que nós tenhamos uma boa saúde financeira, nos nossos relacionamentos e até no nosso relacionamento com Deus. Mas nós também vimos que o autocontrole é uma das características mais desafiadoras para a nossa vida. Mas Deus nos ajuda. Vocês sabem que a Bíblia, ela em Gálatas 5, coloca algumas características que fazem parte de uma pessoa quando ela começa a se relacionar com Deus. E nessas características nós temos diversas, e a última delas é domínio próprio. Um outro nome para autocontrole. O que significa que a Bíblia ensina que quando nós vivemos conectados a Deus, um relacionamento de verdade com Ele através de Jesus, o autocontrole começa a surgir na nossa vida. E o exercício que a gente fez esse mês foi perceber como o relacionamento com Deus nos ajuda no autocontrole. Nosso primeiro encontro, 3 semanas atrás, a gente falou sobre como o relacionamento com Deus nos ajuda a controlar a nossa impaciência com as pessoas, a nossa explosividade. 2 semanas atrás, vimos como viver com Cristo nos ajuda a controlar a nossa impulsividade. Semana passada, como nos ajuda a controlar a nossa manipulação. E hoje, como último tema, para fechar com chave de ouro, nós vamos falar sobre controlando as palavras. Possivelmente o maior desafio do autocontrole. Mas também é uma das partes mais importantes. Você já parou para pensar como as palavras são fundamentais na nossa vida? Com elas nós expressamos nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas vontades. Aliás, é até difícil a gente pensar como seria o nosso pensamento se não tivessem palavras. Todos os nossos relacionamentos, por exemplo, são construídos com palavras. Cada amizade que eu e você temos, todas foram construídas com palavras. Ou mesmo se a gente vai pensar no namoro, que depois evolui para o casamento, ele é construído com palavras. A proximidade, a afetividade que nós construímos entre nós e os nossos filhos é feita através de palavras. Inclusive o relacionamento com Deus, ele é construído quando nós ouvimos da sua palavra e respondemos com as nossas orações nas nossas palavras. Tudo é construído com palavras. Aliás, também seria importante que a gente percebesse como as palavras elas têm o poder de curar feridas. Nós sabemos que poucas coisas nos ajudam realmente a lidar com as nossas feridas interiores, mas uma das coisas que com certeza nos ajuda são as palavras. Conversar, ouvir, falar. Bom, talvez todos nós vamos lembrar de um momento onde a gente estava perdido, onde a gente estava confuso, onde nós estávamos decepcionados, desanimados, e de repente uma palavra nos encorajou, nos fortaleceu, nos deu direção de novo. Mas palavras elas também podem causar danos profundos e prolongados. Sabe, 12 anos acompanhando as pessoas, uma das coisas que eu mais vejo são pessoas dizendo sobre palavras que às vezes foram ditas há 1 ano, 10 anos, 30 anos, 40 anos, mas que ainda assim doem profundamente e marcam as suas vidas. Por isso que inclusive o criador da psicanálise, chamado Sigmund Freud, ele fala o seguinte, palavras têm um poder mágico. Elas podem igualmente trazer a mais grandiosa felicidade e o mais profundo desespero. E ele está certo. Palavras são fundamentais para a nossa vida. Podem acrescentar muito e podem destruir muito. Bom, mas isso que nós estamos entendendo agora, que o Freud já nos avisou no século passado. A Bíblia já trata há séculos, até daria para dizer milênios. Um grande líder da igreja cristã do século I, chamado Tiago, escreveu sobre isso, e o que ele escreveu sobre isso, inclusive, está registrado numa carta que nós temos publicado na nossa Bíblia, a carta de
Tiago. E eu vou ler um pequeno trecho dessa parte, dessa carta, que está nas nossas Bíblias, capítulo 3, versículos 2 a 4. Diz assim, ó: é verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mas mesmo com ventos fortes. Bom, o que o Tiago está falando aqui? Primeira coisa, quando ele diz ali no comecinho, se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, ele está dizendo que controlar as palavras é a nossa maior dificuldade, é o maior desafio de autocontrole. Depois, quando ele usa o exemplo do cavalo e do navio, é bem interessante. Ele está querendo dizer que as palavras têm um papel decisivo na nossa vida. Assim como um cavalo, ele é controlado com as rédeas que são colocadas na boca. Assim como um navio ganha direção a partir de um pequeno leme, as palavras, a nossa língua é aquilo que direciona a nossa vida. Elas têm um papel decisivo. Se nós vamos viver num bom ambiente familiar, num bom ambiente de trabalho, se nós vamos construir coisas boas na nossa vida, se nós vamos ter um final de vida solitário ou acompanhado das pessoas que nós amamos, tudo isso depende das nossas palavras. Bom, mas continuando, a carta de Tiago segue. Assim também, a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende. Nossa, são palavras bem duras, você deve estar percebendo. Que querem expressar uma grande verdade. Assim como um incêndio capaz de queimar uma casa inteira, capaz de queimar um quarteirão, quem sabe até uma cidade ou uma floresta, começa com uma pequena fagulha. Assim ele diz também, uma pequena palavra pode provocar uma enorme destruição. Bom, o que o Tiago expressa aqui é que as nossas palavras têm um poder enorme de destruição. E o que a gente percebe na carta dele é aquilo que a gente tem trabalhado até agora. Palavras são decisivas na nossa vida. É muito difícil controlá-las. Mas se nós não controlarmos, nós poderemos sermos a origem de uma grande destruição à nossa volta, que inclusive vai pegar em nós mesmos. Então a gente precisa responder a pergunta: como aprender a controlar as nossas palavras? Uma pergunta importantíssima que nós vamos trazer bom princípio para nós nessa noite. Para mim, a melhor maneira de nós respondermos essa pergunta está na própria carta de Tiago. Olha só que solução interessante que ele apresenta para nós. Diz assim, ó: toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não pode ser assim. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Percebe aqui um detalhe. Primeiro, a gente viu que o Tiago fala assim, ó: a língua, porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável. Ou seja, não tem como controlar as palavras, não tem como domar a língua, não tem como, é algo impossível, ela é incontrolável, ninguém consegue. É o que ele acabou de dizer. Porém, logo depois ele diz, isso não pode ser assim. Não pode ter palavras boas e ruins na nossa vida, não pode ser assim, nós temos que aprender a controlar as palavras. Ué, mas por que ele nos manda controlar as palavras se ele acabou de dizer que é impossível? A resposta não é difícil. É impossível, sim, para nós, mas é possível para Deus. O Tiago defende a ideia de que controlar as palavras só Deus pode fazer, ou só Deus pode nos conduzir nisso. Isso é um milagre que só Deus pode fazer. E ele vai explicar o porquê. Acompanha comigo. Ele disse ali,
Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Provavelmente aqui o Tiago está fazendo uma citação de uma palestra que Jesus fez. Lembra no Sermão da Montanha, lá em Mateus? Jesus fez uma palestra bem grande. E ali ele fala de pessoas que falavam de Deus, mas na verdade tinham uma má índole. E aí ele diz, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Jesus fala, pelos frutos os conhecereis. Ou seja, Jesus está dizendo que a melhor maneira de conhecer a índole de uma pessoa é através das suas atitudes. E agora, o Tiago recorre a uma palestra de Jesus para fazer a mesma citação. Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Como querendo dizer, assim como a maneira mais fácil de nós identificarmos uma árvore é através dos frutos, assim como a melhor maneira de nós percebermos a índole de uma pessoa, como Jesus falou, são as atitudes. Assim também, uma boa forma de nós percebermos o nosso coração é através das palavras. As palavras revelam o nosso coração. Deixa eu explicar isso para você. Pensa comigo numa pessoa que fala muito mal dos outros, uma pessoa muito dura, muito crítica, que fica o tempo inteiro apontando os erros dos outros, mostrando os erros dos outros, falando os erros dos outros para as outras pessoas. Aquela pessoa intolerante, que está toda hora, de alguma forma, criticando alguém ou falando mal. Bom, isso revela algo do seu coração. Possivelmente, uma de duas coisas. Primeiro, essa pessoa talvez não percebe os seus próprios erros, não percebe as suas falhas, não percebe a sua fraqueza, ou poderíamos dizer na linguagem bíblica, ela não percebe o seu pecado. Por isso, ela se sente no direito de apontar o dos outros. Olha só o que o fulano faz, olha só o que a fulana faz. Mas isso é uma arrogância. Falar dos outros sem também olhar para nós mesmos e perceber que nós estamos em nível de igualdade, criticar os outros e não perceber os seus próprios erros, é arrogância. Então, essa atitude ou esse hábito de falar mal dos outros pode mostrar a arrogância que está no nosso coração, de acordo com o Tiago. Ou pode ser uma outra coisa. Talvez essa pessoa, ela percebe sim os seus erros. E ela sabe as suas fraquezas, o seu pecado. E ela se sente extremamente inadequada. Ela se sente extremamente imperfeita. Ela se sente mal com isso. Então, às vezes o falar mal dos outros pode ser uma tentativa, inclusive até mesmo de inconsciente, de apaziguar a sua consciência. De dizer para si mesmo, bom, mas eu também não estou tão mal assim. Olha só o que o fulano, a fulana e o Beltrano de tal fazem. Eu não sou tão mal assim. Aliás, até tem gente bem pior que eu. Então, o falar mal dos outros pode mostrar a insegurança do nosso coração. Um coração que conhece as suas culpas e não sabe o que fazer com elas. E pensa que se mostrar as suas culpas sem menosprezar o dos outros, vai se sentir menos amado, menos valioso. Ou seja, às vezes o falar mal dos outros é uma tentativa do nosso coração de se autoafirmar. Percebe? A mesma coisa vale para aquela pessoa que ofende, que xinga, que esbraveja, que não vê problema em apontar os erros do outro na cara, para machucar, para danificar. Bom, a gente já falou bastante disso na primeira live desse mês, eu não preciso falar muito disso. Mas da mesma forma, a ofensa pode mostrar arrogância, uma pessoa que não consegue enxergar seus próprios erros, ou insegurança, uma pessoa que quer se autoafirmar rebaixando os outros. A diferença de quem fala mal para quem ofende na cara, de repente é um tanto de coragem, porque quem ofende fala na frente, quem fala mal faz pelas costas. Mas o princípio é o mesmo. Ou uma outra forma da gente não controlar as nossas palavras, a mentira. Ela pode da mesma forma mostrar arrogância. Uma pessoa que acredita que os princípios morais de certo e errado, de verdade e de mentira, bom, serve para outras pessoas, mas ela não, ela está acima disso. Os outros têm que realmente falar a verdade, mas ela pode mentir. Ou a mentira pode mostrar insegurança. Se os outros souberem quem eu sou, se os outros souberem o que eu fiz, eu não vou ser mais valorizado, amado, aceito. Percebe? O princípio é esse. As palavras revelam nosso coração. Mas o Tiago ensina mais uma coisa muito importante. Ele diz assim, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Ou seja, não adianta a gente querer ter água boa para tomar se a fonte é salgada.
Você não pode esperar outra coisa daquela fonte. Com isso ele está querendo dizer, é impossível mudar as palavras sem mudar o coração, sem mudar o nosso interior. E é importante que ele diga isso, porque é isso muitas vezes que a gente faz. De repente a gente assiste uma mensagem como a de hoje e sai motivado dizendo, não, agora sim eu não falo mais mal dos outros, agora sim eu não ofendo mais ninguém, não xingo mais ninguém, agora sim eu não vou mais mentir, eu vou realmente me controlar. E de repente esse nosso compromisso, sei lá, dura aí 1 dia, 3 dias, 1 semana, talvez 2. E quando a gente vai ver, a gente voltou aos velhos hábitos. Por quê? Porque a gente quis mudar as palavras sem mudar o coração. E isso nunca vai funcionar. Isso nunca vai dar certo. É impossível mudar as palavras sem mudar o coração. E aqui a gente entende por que o Tiago fala que só Deus pode fazer isso. Porque só Deus muda o coração. Deus transforma o coração. As palavras são consequência. Deus não quer mudar a água. Deus quer mudar a fonte. É isso que ele está querendo dizer. E aí, de repente, a gente pode dizer, mas só Deus transforma o coração? Não sei, porque tem terapia, né? Tem psicologia. Olha, tudo que eu tenho visto na terapia, que é uma ótima ferramenta, A terapia nos ajuda a perceber o nosso eu interior e a perceber como ele se formou. Mas quem transforma corações, isso é Deus. E aí a pergunta que fica, e que o Tiago não responde logo, ou pelo menos não de uma maneira explícita, é, tudo bem. Então como Deus transforma o meu coração? Ou, vamos dizer assim, como eu consigo virar uma fonte de água doce? Eu acredito que o Tiago não explicita isso, porque novamente ele está fazendo menção a uma conhecida passagem de Jesus, que provavelmente o seu público conhecia muito bem. E se você tem uma caminhada de fé de algum tempo, você também deve conhecer. Você se lembra que Jesus, em certo momento, ele encontra uma mulher à beira de um poço. E era ao meio-dia e Jesus se dirige àquela mulher e pede, me dá água para tomar. E ela se sente muito contrariada, ela diz para Jesus, olha, você não poderia falar comigo assim, em primeiro lugar, porque você é judeu, eu sou samaritana, nossos povos são inimigos. Segundo, porque você é homem e eu sou mulher, isso é inadequado socialmente. E Jesus fala para ela, olha, se você soubesse quem eu sou, você teria pedido e eu te daria água viva. E a gente às vezes pensa que água viva é uma coisa muito espiritual, mas não é. Tanto é que logo depois a mulher não pergunta, tá, mas o que é essa água viva? Não, ela diz, como é que você vai conseguir água viva se você não tem balde? Água viva não tem nada de espiritual, pelo menos nesse momento. Água viva era uma expressão da época para água potável, água doce. Numa época que muitas vezes os poços acabavam se contaminando com a salinidade e se tornava água salgada, imprópria. Jesus fala, eu te daria água viva, água potável. E ela diz, mas como você conseguiria isso se você não tem nem balde? E aí ele disse, e aí sim o assunto fica espiritual. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ou seja, ele está falando que Deus, conhecendo a Jesus, Deus sacia os nossos desejos interiores mais profundos. E aí ele acrescenta, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva e potável a jorrar para a vida eterna. Uau! Jesus acabou de responder a nossa pergunta, como eu posso virar uma fonte de água potável? E ele está dizendo, primeira coisa, você precisa conhecer a Jesus. Conhecer a mensagem dele. E aí o que Jesus fala é que isso vai ser como uma água que sacia os teus desejos interiores mais profundos. A mensagem do Evangelho, ela nos diz que nós somos completamente pecadores, que nós estávamos tão falidos espiritualmente que precisou o Filho de Deus vir do céu para resolver a nossa situação. A mensagem do Evangelho fala que nós somos tão perdidos ou tão imperfeitos que nós poderíamos passar a nossa vida inteira fazendo bem, que nós não iríamos nos aproximar 1 centímetro que seja de Deus. Bom, sendo assim, não existe lugar para arrogância. Não tem
como se eu entendo o quão pecador eu sou, o quão fraco eu sou, o quão imperfeito eu sou, eu nunca vou poder me sentir melhor do que ninguém. Percebe? Isso me leva automaticamente para a humildade. Isso começa a ajeitar o meu coração. Mas Jesus vai dizer que a partir disso, não só nós vamos ter o nosso desejo saciado, mas em nós vai se formar uma fonte de água doce a jorrar para a vida eterna. Ou seja, isso agora começa a alcançar a nossa vida inteira, inclusive as nossas palavras. Se eu não tenho espaço para arrogância, não faz sentido nenhum eu falar mal dos outros. Não faz nenhum eu ofender alguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Aliás, a mensagem do Evangelho também vai dizer que nós somos, apesar de nós sermos profundamente pecadores, nós somos completamente amados por Deus. Conhecendo toda a nossa fraqueza e toda a nossa ruína, Deus desceu do céu, se fez um ser humano em Jesus Cristo, porque Ele nos ama profundamente e Ele morreu no nosso lugar numa cruz. Quando Jesus estava na cruz, Ele estava assumindo o meu lugar e o teu lugar. E por que Ele fez isso? Duas coisas. Ele estava assumindo a nossa conta. Ele estava conseguindo perdão para os nossos pecados. Ele estava pagando a consequência dos nossos atos e da nossa rebeldia contra Deus. E através disso nós temos pleno perdão. Além disso, Jesus não só assume o nosso lugar de pecador, Ele nos dá o seu lugar de filho de Deus. Tudo aquilo que Ele conquistou com a sua vida perfeita, sendo uma fonte de água pura, Ele dá para nós. E agora Deus nos ama e nos olha como olharia para o seu filho amado, perfeito e obediente. E esse amor de Deus nós não perdemos. Percebe como isso resolve o nosso problema da insegurança? Nós nunca vamos perder, nós nunca vamos deixar de ser amados por Deus, não importa o que a gente faça. Vivendo com Cristo, o amor de Deus sempre vai nos acompanhar. Então, é isso mesmo. Conhecer a Jesus resolve os nossos desejos interiores mais profundos e nos torna uma fonte de água doce. Nossas palavras agora não tem mais espaço falar mal dos outros, ofender ou mentir. As nossas palavras são um reflexo do que aconteceu no nosso interior. As nossas palavras começam a ser um reflexo do amor e da graça de Deus. As nossas palavras começam a ser um reflexo da cura e da salvação que Deus faz em nós. Percebe? Esse é o plano de Deus. Saciar os nossos desejos interiores mais profundos, transformar o nosso coração. E assim Ele nos faz uma fonte de água doce, onde as nossas palavras começam a ser um reflexo da grande transformação que Ele faz no nosso coração. Se você conhece a Jesus, algumas questões vão começar a te incomodar. Primeiro, se somos tão pecadores e imperfeitos que Jesus Cristo precisou morrer por nós, que direito eu tenho de falar mal dos outros? Uma outra questão que você pode pensar: como posso xingar e desvalorizar uma pessoa pela qual Cristo considerou tão importante a ponto de dar a própria vida por ele? Como é que eu posso xingar alguém, desvalorizar alguém, desmerecer alguém que Jesus considerou tão importante a ponto de dar a sua própria vida por ela? Uma outra questão que começa a vir ao nosso coração é: se em Cristo temos um valor incalculável, portanto, eu não preciso menosprezar os outros para mostrar o meu valor, para me autoafirmar, ou mesmo não preciso mentir para esconder os meus erros. Não faz mais parte. Meu coração mudou. Se a gente fosse resumir, e aqui por favor preste atenção, tudo aquilo que a gente conversou até aqui, a gente poderia resumir em 5 pontos. Como a gente controla as palavras? Primeiro, aprenda a viver com Deus através de Jesus. Se você não conhece Jesus, aprenda a viver com Ele. O mais importante é isso, é você entender que você é pecador, falho, que você não consegue dar conta do recado sozinho, mas que esse Deus te ama profundamente a ponto de assumir o teu lugar na cruz. E se você confiar nisso, você recebe o perdão dele e você recebe tudo aquilo que Ele conquistou. Se você tem dificuldade com isso, por favor, me procura, porque nada me dá mais alegria do que ajudar uma pessoa a viver com Deus. Por favor, eu vou tirar o tempo que for necessário, sem cobrar nada. Para mim é uma alegria poder te acompanhar nessa trajetória. Bom, do segundo ponto até o 5, vale tanto para você que está aprendendo a viver com Jesus agora, quanto para você, de repente, que tem uma caminhada cristã de mais de 10 anos.
Quer aprender a controlar as palavras? Analise suas palavras com sinceridade. Veja a maneira como você tem tratado a sua esposa, seus filhos, pessoas do seu trabalho, ou mesmo as pessoas no trânsito. Analise e veja o que de repente do seu coração essas palavras revelam. 3. Peça perdão. Se você vê que as suas palavras não condizem e olha, muitas vezes a gente vai cair, peça perdão para Deus. Lembra, Ele morreu por todas as nossas falhas, todo o nosso pecado. Peça perdão para Ele. Aliás, daqui a pouco a gente vai ter um momento de ceia para quem quiser, onde nós podemos provar o quanto o perdão de Deus é real. Ponto 4. Perceba como a graça de Deus, esse amor imerecido, desarma todos os nossos motivos para termos palavras ruins. Perceba como ela desarma qualquer motivo que a gente possa ter para xingar, mentir ou falar mal dos outros. Ponto 5. Peça que Deus transforme seu coração. Peça que Deus faça uma transformação verdadeira, profunda e duradoura na tua vida.